Alô, amigos! Estamos aqui de volta no De Chapa. Esse De Chapa, um canal de futebol mundial, de história de futebol. Aqui tem muita coisa, tem informação também, né? Muita informação. Esse programa que tem aí as parcerias, temos parcerias com a editora D3 Educacional, uma editora que publica você. Nos procure e você será publicado. E também temos futebol e geopolítica e a plataforma Multipolar. São aí os parceiros do De Chapa que desenvolve esse programa aqui, que temos novidades, notícias, temos história dos principais clubes brasileiros, aqueles que estão em ligas em todos os estados brasileiros. Estamos contando essa história de programa a programa. Então, vale a pena você conhecer a história de todos os times brasileiros que estão participando dos campeonatos em todos os estados, né? E a nível de Brasil todo, né? Então, esse programa chama-se De Chapa História. E temos o De Chapa Notícias e temos também o De Chapa Geral. Para informar o futebol mundial. Hoje, novamente, estamos aqui, eu, Naidson Pires e Márcio Forte, diretamente lá da plataforma Multipolar, no México, para falar dessa história aí do futebol, como está a FIFA e seu futebol espalhado aí pelo mundo todo. O Márcio Forte vai dar um apanhado geral agora para você ficar por dentro, começando aí com o torneio Sub-20, né, a Copa Sub-20 de seleções. Então, ele vai falar aí dessa grande final da Argentina versus Marrocos, né, e vai pincelar também as seleções, as eliminatórias do Mundial, até os amistosos da seleção brasileira. Tudo isso agora no programa De Chapa Informa, através do pesquisador e o mexicano que mais entende de futebol mundial e dizer que também entende muito do futebol brasileiro. Está aqui ele, lá, falando da plataforma Multipolar, diretamente para o mundo todo. Chamo você, Márcio Forte, para a gente iniciar esse programa hoje, que promete deixar aquele pessoal que vai nos acompanhar, seja daqui a pouco ou depois, em todo o mundo, para entender como é que está as coisas do futebol, diretamente aí da FIFA e as suas entidades espalhadas pelo mundo todo. E aí, Márcio Forte, como estamos no panorama geral desse futebol mundial, começando aí pelo Mundialito, né? O Mundialito é boa, né? Pelo Mundial Sub-20 2025 das seleções aí Sub-20. Passo a palavra para você, Márcio Forte, contar essa história para nós aqui. É com você, Márcio Forte. É isso aí, Naidson Pires. Hoje vamos abordar um panorama geral sobre o futebol de seleções, tanto do Mundial Sub-20, que está sendo realizado no Chile, nessa edição de 2025, e também uma pincelada geral nas eliminatórias mundialistas, abordar as seleções já classificadas e a projeção para essa reta final nas repescagens locais e internacional, que vai ser uma adrenalina pura pela busca pelas últimas vagas no Mundial, que vai ser muito interessante no ano que vem, Norte América 2026. Vamos iniciar a nossa projeção abordando, como já frisamos, o Mundial Sub-20 e 25, que foi no Chile. O grupo A nós tivemos Japão, Chile, Egito e Nova Zelanda. O Chile foi uma decepção do início ao fim desse torneio, embora seja um anfitrião. O Chile, que já nas últimas rodadas das eliminatórias usou um grupo muito jovem, Sub-20, já para treinar para essa competição, porque era o anfitrião e não queria decepcionar, mas acabou decepcionando. O Chile, que teve uma geração muito expressiva e muito vitoriosa nos últimos
15 anos aproximadamente e tentou projetar a nova cara do futebol chileno. Mas na rodada inaugural venceu a Nova Zelândia por 2-1, com um gol no último minuto, sofreu para vencer a Nova Zelândia em casa, depois perdeu as duas partidas do grupo para Japão 2-0, também perdeu para o Egito de virada 2-1, e nós vamos ver depois que acabou sendo massacrado na oitava de final para o México 4-1, então o Chile e não tem muitas esperanças nessa nova geração que está formando. O grupo B, vamos falar depois do Japão, que deu uma ótima impressão, vamos falar com maior projeção também da seleção japonesa, que foi a primeira posicionada no grupo A. No grupo B nós tivemos Ucrânia e Paraguai, e a Coreia do Sul e o Panamá, que ficou na última posição. Dessas seleções, nenhuma teve um desempenho muito sobressalente, por assim dizer, mas as 3 primeiras acabaram se classificando, porque, como nós vamos ver ao longo dessa apresentação, além dos 2 melhores colocados, os 4 melhores terceiros acabaram avançando para a fase de oitavas de final. Tanto no grupo A como no B, os terceiros colocados avançaram para a fase de oitavas de final. O grupo C foi considerado o grupo da morte, o grupo de la muerte, que teve o Marrocos, México, Espanha e Brasil. O Marrocos que tem nos últimos anos está fazendo, está revolucionando as suas forças básicas, tem academias por todo o país, então não é à toa que nas últimas competições, tanto profissionais como nos juniores, a seleção marroquina está fazendo excelentes campanhas, chegou nas quartas de final do Mundial Sub-17 há 2 anos atrás, foi semifinalista da última Mundial no Catar, perdeu a semifinal para a França e depois perdeu a disputa de terceiro lugar para a Croácia, mas antes tinha eliminado Espanha e Portugal. Então, o Marrocos é uma seleção que veio para ficar, realmente vai jogar a final dessa competição como contra a Argentina no domingo, como nós vamos ver. E o Brasil decepcionou, jogou mal a estreia contra o México num empate em 2-2, onde mereceu perder. Depois perdeu para o Marrocos por 2-1. E na última rodada, Brasil e Espanha foi um jogo muito equilibrado. Talvez a melhor participação do Brasil foi contra a Espanha, mas ali o Brasil talvez merecia uma melhor sorte nesse jogo contra a Espanha. A Espanha venceu por 1-0 e acabou se classificando na Bacia das Almas, a seleção espanhola, que tem uma seleção muito interessante também. Então, o Brasil não conseguiu sobreviver ao grupo da morte, acabaram classificando Marrocos e México. A Espanha foi uma das 4 melhores terceiras colocadas. O grupo D, nós tivemos Argentina e Itália, e a seleção da Austrália e Cuba. Esse grupo não teve seleções que se classificaram na terceira posição. A Austrália apenas somou 3 pontos e pela diferença de gols, -2, acabou não avançando para as oitavas de final. O grupo E, Estados Unidos, uma seleção muito interessante, acabou goleando a França na primeira fase por 3-0, venceu a Nova Caledônia, uma seleção amadora, por 9-1, e desse grupo acabaram se classificando. Os 3 primeiros avançaram para as oitavas de final. A África do Sul, uma seleção também interessante, que apresentou um futebol muito vistoso, principalmente nos jogos contra as 2 principais adversárias, os Estados Unidos e a França. A seleção sul-africana que vai estar no Mundial do ano que vem, como nós vamos ver também ao longo dessa apresentação. O grupo F também foi um grupo muito equilibrado entre Noruega, Colômbia e Nigéria. As 3 primeiras avançaram, foi um grupo também muito parelho, muito equilibrado, e a Arábia Saudita acabou sendo eliminada, a seleção mais fraca desse grupo. E os melhores terceiros, como já falamos, foram a França, a Nigéria, a Coreia do Sul e a Espanha, e a Austrália e o Egito acabaram sendo eliminadas porque foram os 2 piores terceiros colocados. Aqui nós temos a fase de mata-mata, oitavas, quartas, semifinal. O Chile foi massacrado pelo México, que foi dono do jogo. O México mereceu a vitória por 4-1 contra o Chile. O Chile apenas foi uma seleção melhor em campo entre os 17 e 23 da primeira etapa e no início da segunda parte, mas ao longo do jogo deu para nós tivemos uma percepção de quem tem mais experiência, mais controle de jogo, jogadores muito mais sobressalentes, com hierarquia, com templança, e o México massacrou merecidamente o Chile, mesmo jogando em Valparaíso, na casa do Chile. A Argentina e a Nigéria foi um outro massacre. A Argentina
não mediu força, a Nigéria não mediu força contra a Argentina, 4-0. Ucrânia e Espanha, um jogo que a Espanha mereceu ganhar, 1-0. A Espanha jogou mais que a Ucrânia até os 75 minutos, depois era óbvio que ia ter uma pressão no final da Ucrânia, mas merecidamente a Espanha acabou vencendo a Ucrânia. Entre Colômbia e Sudáfrica, a Colômbia, mesmo sofrendo em certas partes do jogo, conseguiu a vitória, uma seleção muito interessante também da Colômbia, vem fazendo, nos últimos 15 anos, está recuperando aquele futebol vistoso dos anos 90, com aquela geração de Aristizábal, Asprilla, que encantou o mundo, El Pibe, Valderrama, e agora nós estamos tendo nos últimos 15 anos, por assim dizer, uma Colômbia que está resgatando parte do seu futebol lúdico, e vamos ver isso no próximo Mundial. A Colômbia vinha na seleção maior com uma sequência incrível de vitórias, chegou na final da Copa América contra a Argentina, chegou na semifinal da Copa América também na anterior, da última. Então a Colômbia é uma seleção para que fique atento para o próximo Mundial. Estados Unidos e Itália, os Estados Unidos que já haviam massacrado a França na primeira fase, acabaram massacrando a Itália. Muito merecido também essa participação estadunidense. E o Marrocos, que é uma outra estrela dessa competição, que está na final, acabou vencendo a Coreia do Sul por 2-1. O Paraguai e Noruega, o jogo que foi para a prorrogação, quase no último minuto, a Noruega conseguiu vencer os paraguaios, um jogo muito equilibrado. E o Japão e a França, um jogo que muito injusto. O Japão meteu 3 na trave, massacrou os franceses, mas acabou não tendo a contundência. O Japão sofre sempre com essa ausência de um 9 matador clássico. O Japão tem um futebol relativamente vistoso nos últimos 30 anos, está crescendo muito o futebol japonês, mas ainda se ele quer dar esse grande passo para chegar às grandes ligas, às grandes seleções, ele tem que ter o 9 matador. E o Japão sofre isso, não é de hoje, é de décadas. Tem jogadores interessantes, como já teve o Nakamura, o Nakata no meio-campo, um futebol que sabe entender o jogo. Vimos isso no amistoso contra o Brasil, mas realmente, se quer dar esse grande passo, o Japão tem que ter um 9 matador clássico. A França conseguiu o gol no último minuto da prorrogação, o jogo estava indo para os pênaltis, e aí conseguiu uma bola rolando na mão do jogador japonês, a França conseguiu a anotação no pênalti e acabou eliminando o Japão, que foi uma das injustiças dessa competição. Nas quartas de final, o México e a Argentina, o México teve um jogador que saiu lesionado, o Alexei Domingues, aos 5 minutos do primeiro tempo. Isso acabou abalando o México. No lance seguinte, o México ainda não tinha feito a substituição, estava com 1 a menos, a Argentina acabou aproveitando esse descuido, essa desconcentração da defensiva mexicana, e contra um rival da hierarquia do peso da Argentina não pode dar essa oportunidade. A Argentina acabou com 1-0, depois no segundo tempo metendo o segundo, acabou manejando o jogo e acabou classificando para a semifinal. Espanha e Colômbia foi um jogo muito interessante, muito equilibrado, e nos detalhes a Colômbia acabou vencendo a Espanha. Qualquer um que avançaria estaria justo pelo que fizeram essas seleções na competição, mas a Colômbia realmente mereceu estar na semifinal. Estados Unidos e Marrocos, um jogo muito... Eu esperava mais do Marrocos nessa fase. Os Estados Unidos talvez merecessem uma sorte melhor, mas o Marrocos foi muito contundente nessa partida e, pelo que tinha feito na primeira fase, mereceu, não que foi esse jogo, mas no contexto geral, venceu os Estados Unidos por 3-1. Noruega e França. A França foi melhor durante a maior parte da partida, 2-1, e mereceu chegar na semifinal. Argentina e Colômbia, um jogo muito equilibrado, de lá e cá, e nos detalhes, a Argentina foi mais contundente e acabou se classificando para a grande final, assim como o Marrocos, que fez um jogo muito equilibrado contra a França, de lá e cá, e nos pênaltis 5-4, o Marrocos fez uma substituição no final, colocou o terceiro goleiro, que é um pegador de pênalti, e ele acabou pegando um dos pênaltis, e o Marrocos conseguiu a sua classificação para a final, e a final vai ser domingo, na parte da tarde, entre Marrocos e Argentina, enquanto que um dia antes, amanhã no sábado, Colômbia e França fazem um duelo pelo terceiro lugar. Esse é o Mundial Sub-20, nós temos uma Argentina que tem jogadores interessantes, Marrocos tem uma academia do futebol que está se consolidando como uma das grandes potências futebolísticas africanas, embora
tem uma dívida histórica com a Copa Africana, só tem um título. Em câmbio, Camerun, Nigéria, Costa de Marfim são seleções muito mais vitoriosas no contexto continental, mas a projeção no futuro é muito frutífera, recompensante para o futebol morrino com essa emersão, essa trabalhar bem as forças básicas, as divisões de base, por assim dizer. Agora vamos passar para as eliminatórias mundialistas, Mundial de Norte-América no ano que vem, que vai ser o primeiro com 48 seleções. Então, todas as confederações tiveram que aumentar suas vagas para esse Mundial. E primeiro vamos falar sobre a América do Sul, a Conmebol, que manteve o seu formato de todos contra todos, ida e volta. Mas agora, em vez dos 4 primeiros diretos e o 5º para a repescagem, nós tivemos um aumento nas vagas. Até o 6º foi direto e o 7º foi para a repescagem. Então, nós tivemos a classificação da Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai e Brasil, e do Paraguai. A Bolívia vai jogar uma repescagem internacional. E nós tivemos as eliminações da Venezuela, Peru e Chile. É importante mencionar que o Brasil, se não fosse essa mudança, ele iria estar na repescagem internacional, contra talvez o 5º da Ásia, ou um representante da CONCACAF ou da Oceania. Talvez, se o Brasil se fosse nessas dimensões, talvez o Brasil ia com mais força já contra a Bolívia. Não sabemos o que ia acontecer, mas realmente seria muito incômodo ter que precisar do empate na altura do alto, com 4.000 metros de altura. Se o Brasil não conseguisse pelo menos o empate, o Brasil estaria nessa repescagem internacional se não tivéssemos esse aumento das vagas. Vamos para a CONCACAF, que está na fase final, só faltam 2 jogos, nós temos 3 grupos com 4 seleções, está tudo muito equilibrado, ainda não tem nenhuma seleção classificada para o Mundial, muitos empates nesses 3 grupos. O grupo A nós temos Suriname, Panamá, Guatemala e El Salvador, nenhum está eliminado e nenhum está classificado. Claro que o El Salvador está muito atrás das outras seleções, mas ninguém está eliminado e nenhum classificado. No grupo B, nós temos a briga entre Jamaica, Curaçao e Trinidad e Tobago pela vaga direta ao Mundial, e a que vai para a repescagem. É importante mencionar que desses 3 grupos, os 3 primeiros já vão para o Mundial diretamente. Os campeões desses 3 grupos. E os 2 melhores segundos vão para essa repescagem internacional que vai ser jogada no ano que vem, em março, em Monterrey e em Guadalajara. No grupo C, nós temos Honduras, Costa Rica, Nicarágua, brigando também por vagas no Mundial. E esse grupo também está muito equilibrado, principalmente entre os 3 primeiros que estão entre Honduras, Costa Rica e Haiti. Essas 3 seleções vão brigar pela vaga direta e pela segunda vaga da repescagem. Aqui nós temos os jogos que vão ser realizados, só faltam 2 rodadas, então é muito importante. Em novembro vai se decidir tudo. A Guatemala tem tudo para classificar para a sua primeira Copa do Mundo. Então, os guatemaltecos estão muito unidos. O técnico é o Fernando Tena, um mexicano que foi campeão olímpico com o México em 2012, em Londres, na final contra o Brasil, nos 2 gols do Oribe Peralta, aquela seleção do Brasil que tinha Marcelo, Neymar, Hulk, Oscar. Então, o técnico da Guatemala é o Luis Fernando Tena, mexicano, que está no conjunto de Guatemala. Então, eles estão muito unidos em prol desses 2 jogos, que se vencer os 2 jogos, a Guatemala vai classificar pela primeira vez na história ao Mundial. Então, são 2 partidos chaves para o futebol guatemalteco. 2 jogos em casa contra Panamá e Suriname. É vida ou morte para a Guatemala. Vencer os 2 jogos e já está no Mundial. E aí, ver o segundo, talvez, que vai para a repescagem entre Suriname e Panamá. O Suriname recebe a Salvador em casa, deve vencer, e depois o Suriname joga contra a Guatemala e o Panamá joga em casa. Então, voltando aqui, está muito equilibrado, vai ser talvez a diferença de gols entre Suriname e Panamá, quem vai para a repescagem, se a Guatemala confirmar o favoritismo e ganhar esses 2 jogos em casa. Então, muito equilibrado, realmente vai ser nos detalhes para ver
quem vai para a repescagem ou talvez até quem vai direto para o Mundial. No grupo B, nós temos a briga entre Curaçao, Trinidad e Tobago e Jamaica. Está muito mais para o futebol jamaicano, que deve vencer e voltar ao Mundial. Recordemos aqui, a Jamaica está em primeiro, provavelmente vai para o Mundial, e Curaçao talvez pegue a vaga na repescagem. Tem 5 pontos. Talvez realmente o grupo B não vamos ter uma seleção na repescagem, talvez seja do A e do C, pelos pontos que nós temos aqui nas segundas colocações. Vamos para o grupo C, que é um outro grupo também como o A, altamente equilibrado entre os 3 primeiros, que são Haiti, Costa Rica e Honduras. Nicarágua está mais atrás, assim como no A está El Salvador. Então o Haiti vai jogar 2 jogos em casa, mas lamentavelmente pelas condições políticas e sociais do país, eles não podem jogar em Porto Príncipe. Ele está jogando em Curaçao, que é uma outra ilha no Caribe. Então isso perde um pouco da localia para o futebol haitiano, mas é uma seleção que está crescendo, que venceu fora de casa a Nicarágua por 3-0, empatou com a Costa Rica fora de casa 3-3, estava vencendo até o último lance do jogo praticamente. Então não vai ser fácil para a Costa Rica e para a Nicarágua. A Haiti deve fazer pelo menos mais 3 pontos contra a Nicarágua em casa. Então o Haiti vai para 8 pontos, e se vencer a Costa Rica, provavelmente o Haiti vai para 11 pontos, e Honduras pode ir a 11 apenas, porque Honduras deve perder contra a Costa Rica o jogo fora. Então a Costa Rica iria para 9 pontos, e aí na diferença de gols entre Honduras e Haiti estaria a seleção que vai ficar em primeiro lugar. Por isso que foi importantíssimo para Honduras golear a Haiti no jogo passado em Tegucigalpa, o 4-0, o 3-0, melhor dizendo, para Honduras foi crucial, talvez, para decretar quem vai direto para o Mundial e quem vai para a repescagem. Aqui nós temos esse panorama da CONCACAF. Vamos passar para a África, que é talvez a eliminatória mais equilibrada e difícil do planeta, porque a margem de manobra é praticamente zero. Nós vamos ver isso que aconteceu com a seleção de Burkina Faso. O grupo A, Egito, todos os primeiros colocados já vão direto ao Mundial. Então aqui o Egito vai para o Mundial. Burkina Faso era para estar na repescagem, mas por uma situação que nós vamos ver depois, lamentavelmente, embora tenha feito 21 pontos mais que outros segundos que estão na repescagem, Burkina Faso está eliminada do Mundial. É uma seleção que está crescendo muito, que já fez participações muito interessantes na Copa Africana, chegando na semifinal, já teve jogadores importantes como o Pitroipa, que joga no futebol árabe. E é uma seleção muito, muito interessante, que tem uma coisa nacional, diferentemente de outros países africanos que são entidades políticas artificiais. Seria bom ter uma seleção como a Burkina Faso no Mundial, mas lamentavelmente não vamos ter essa fortuna ainda nesse Mundial de Norte América 26. No grupo B, foi um duelo rodada a rodada pela primeira posição entre Senegal e República Democrática do Congo, RDC, o antigo Zaire, que foi para o Mundial de 74 na Alemanha, onde inclusive jogou contra o Brasil, perdeu por 3-0 aquele gol de falta do Rivelino. E a República Democrática do Congo poderia estar na primeira posição e ir para o Mundial depois de ausentar-se desde 74, porque estava ganhando o jogo contra o Senegal 2-0 em casa, mas Senegal acabou virando dentro de Kinshasa com 88 mil almas. Depois teve aquela confusão dos torcedores que quebraram tudo no estádio. E foi um golpe de autoridade da seleção senegalesa virando dentro da República Democrática do Congo 3-2. Se pelo menos esse jogo tivesse empatado 2-2, RDC estaria com 23 pontos e Senegal com 22, inverteriam os quadros, Senegal estaria na repescagem e a RDC estaria no Mundial. Mas a tradição do futebol senegalês prevaleceu neste jogo e eles viraram 3-2 impressionante no segundo tempo. Aqui nesse grupo nós temos um que vai para o Mundial, que é Senegal, e a RDC vai para a repescagem internacional, como nós vamos ver ao longo dessa transmissão. O grupo C foi muito equilibrado entre os 3 primeiros, entre Sudáfrica, Nigéria e Benin, brigando ali para ver quem ia para o Mundial e quem para a repescagem.
A África do Sul teve um jogador inscrito irregularmente no jogo contra Lesoto, então ela perdeu 3 pontos, ela poderia ter 21. E do dia para a noite, a África do Sul se viu numa situação incômoda, porque tinha que ganhar os jogos finais para pelo menos ir para a repescagem. Acabou ganhando o seu jogo contra a Ruanda por 4-0. Antes empatou contra o Zimbábue 0-0, mas pelo menos conseguiu se manter na liderança e ir para o Mundial direto. E nessa segunda posição, num jogo dramático entre Nigéria e Benin na Nigéria, a Nigéria fez 4-0. O resultado que precisava para ir para a repescagem e passar a Burkina Faso nos pontos totais gerais. A Nigéria conseguiu fazer 4-0 para passar a Burkina Faso no saldo de gols. 7-6. Incrível. No último minuto, a Nigéria fez o 4º gol. Grupo D, nós tivemos pela primeira vez na história Cabo Verde, um país com menos de 500 mil habitantes, vai para o Mundial. É uma ilha entre a América, na costa da África ali, de colônia lusitana, então outro país com língua dentro do mundo lusófono vai para o Mundial, interessante, Cabo Verde. E Camerun, uma seleção muito mais tradicional, que já foi para vários mundiais, se estreou na Espanha em 82, foi para a Itália 90, depois 94, 98, 2002, se ausentou em 2006, mas voltou em 2010, jogou 2014 no Brasil. Uma seleção muito mais tradicional que vai jogar a repescagem contra a RDC, como nós vamos ver, e depois as seleções eliminadas, Líbia, Angola, Maurício e Suazilândia, que acabou mudando de nome, atual Eswatini. Grupo E, Marrocos nadou de braçada nesse grupo, classificou, é uma nova potência quase dominante do futebol africano, embora é um continente muito equilibrado, mas Marrocos está realmente, é o melhor país africano atualmente. Níger conseguiu resgatar essa segunda posição, que a favorita era a Zâmbia para esse segundo posto. A Níger conseguiu uma participação digna perante o que é a história do futebol nigerino, que é a nação alça por antonomásia, e parte como legado do que está fazendo essa junta militar de resgatar o esporte que estava abandonado por décadas no país. Grupo F foi equilibrado total, rodada por rodada, entre Costa do Marfim e Gabon. Até um certo período, o Gabon estava liderando e a Costa do Marfim estava na segunda posição. Mas a Costa do Marfim conseguiu 1 ponto mais e vai para o Mundial, uma seleção muito tradicional, que já teve grandes jogadores como Didier Drogba, campeões da Copa Africana de Seleções, em algumas ocasiões, em 3 ocasiões. Então, realmente, a Costa do Marfim ratifica a sua hierarquia e vai para o Mundial. O Gabon vai para os playoffs, para a repescagem, com grandes jogadores. Aubameyang, que é a principal estrela do futebol de Gabon. Então, Gabon vai para esse duelo contra a Nigéria com um ligeiro favoritismo, diria eu. O grupo G, Argélia, o principal favorito neste grupo, concretizou a sua hierarquia, o peso da sua história. A Argélia vai para o Mundial. Uganda quase conseguiu alcançar a repescagem, mas ficou pelo caminho. Guiné, que era considerada a favorita para pegar o segundo lugar, acabou decepcionando e está eliminada. Grupo H, Túnez, que vai jogar uma amistosa contra o Brasil no mês que vem, em novembro, assim como o Senegal, dita de passagem, classificou a favorita. 9 partidas ganhadas, 1 empate, nenhuma derrota, 22 gols a favor. Então a Tunísia vai estar no Mundial. A Namíbia, que cogitou uma possível repescagem, está eliminada. A Libéria também eliminada, e os outros também. Guiné Equatorial teve sérios problemas com a sua federação, acabou também não se classificando. O grupo I, Gana, que era a favorita, é tetracampeão do futebol africano, já esteve em alguns mundiais, estreou na Alemanha em 2006, foi inclusive para o Brasil em 2014, também foi para a Copa da Sudáfrica 2010. Então é uma seleção que tem uma tradição, tem uma história, campeã africana pela primeira vez, se não me engano, em 82,
Então, Gana já tem uma história no futebol africano, volta com merecimento. Os águias negras, as estrelas negras, por assim dizer, tem muita história também nos campeonatos sub-17, sub-20, nos Jogos Olímpicos, já tem participações, assim como Nigéria e Camerun, que são campeãs olímpicas. Então, a Gana é, sem dúvidas, uma das grandes potências futebolísticas africanas. Mali, que era para estar pelo menos na repescagem, Mali já deve uma Copa do Mundo, decepcionou. No último Mundial não foi por um gol contra a Tunísia, e eu diria que Burkina Faso, Mali e Zâmbia já mereciam pelo menos estar no Mundial, assim como a Guatemala na CONCACAF. Melhores segundos colocados, aqui nós vemos que foram os 4 primeiros que vão estar nessa repescagem. Gabon vai jogar contra a Nigéria, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, e os outros estão eliminados, os segundos colocados de todos os grupos que nós vimos até agora. Aqui nós temos um jogador da Burkina Faso que lamentou a sua eliminação porque fez mais pontos que a Nigéria, mas, infelizmente, pelo fato da Eritreia desistir das eliminatórias e para que todos os grupos fossem justos e estivessem com o mesmo número de seleções, os resultados com os últimos foi excluído. E a Burkina Faso venceu os 2 jogos contra o seu último do grupo, que foi Djibouti, venceu fora por 6-0 e venceu em casa por 4-1. E a Nigéria, pelo fato de ter 2 empates contra o último lado do seu grupo, que foi o Zimbábue, a Nigéria, nesses pontos computados de maneira igual, acabou com o mesmo número de pontos de Burkina Faso, mas com um saldo a mais, embora, no contexto geral, Burkina Faso fez 4 pontos a mais do que a Nigéria. Então, essa é a insatisfação dos jogadores burkinenses respeito a essa situação. E aqui um deles falou: o lembro de que a Burkina Faso se quedava fora da repescagem de forma injusta. Esse jogador, o Steve Iago, remeteu contra a FIFA e contra a Federação Africana. Francamente, é raro. Você ganha 2 jogos contra a seleção mais fácil do seu grupo, não obstante, a Nigéria classifica, embora nem sequer consiga ganhar o último do seu grupo, que foi Zimbábue, o último do seu grupo. Aparentemente, vencer o último do grupo é muito simples, graças à Confederação Africana e à FIFA. Minha carreira em breve chegará ao fim. Vou estudar para criticá-los como se deve. Aqui nós temos a insatisfação e o desânimo dos jogadores do Burkina Faso após o gol da Nigéria no último minuto contra Benin, esse 4-0. Se fosse 3-0, pelo menos, Burkina Faso estava nessa repescagem internacional. Então, como já frisei, 13 de novembro vai ser as semifinais dessa repescagem africana, Nigéria contra Gabão e Camerun contra a República Democrática do Congo, e 3 dias depois, os vencedores vão fazer uma final e o vencedor vai para essa repescagem internacional. Aqui nós temos os goleadores dessas eliminatórias: o Mohamed Jamorá da Argélia, nós temos o Mohamed Salah do Egito, que é um jogador mais famoso, o Denis Bonamba do Gabão, que faz o ataque com o Aubameyang. O Denis Bonamba é um jogador que joga no Los Angeles da Liga Estadunidense, então tem jogadores interessantes, o Jabim Boyanga aqui embaixo do Gabão, o Jordan Oya de Gana, ou seja, são jogadores famosos que têm a sua hierarquia também nas suas seleções nacionais. Vamos para a Ásia, passar rápido para a Ásia, que já tem os seus classificados. Os 2 primeiros de cada um da terceira fase africana, nós tivemos a primeira fase com seleções mais mal colocadas no ranking FIFA, e nós tivemos também a segunda fase, até chegar nessa terceira fase, onde as classificadas foram acomodadas com as seleções mais tradicionais, que são principalmente Coreia, Japão, Arábia Saudita, Irã e Austrália, o G5, por assim dizer. Então, eles foram divididas em 3 grupos de 6. Os 2 primeiros de cada um desse grupo da terceira fase da Ásia iam direto no Mundial. No grupo A nós tivemos Irã e Uzbequistão no Mundial, no B, Coreia, Iraque, e no C, Japão e Austrália. O terceiro e o quarto de cada um desses grupos foram para uma repescagem asiática na 4ª fase, e foram divididos em 2 grupos de 3. Os 2 primeiros dessa fase vão direto ao Mundial, e nós tivemos isso na última data FIFA. Catar e Arábia Saudita, os 2 primeiros foram diretos.
E os que ficaram em segundos, que são Emirados Árabes Unidos e Iraque, vão jogar um duelo entre eles para ver quem vai participar dessa repescagem internacional com as seleções de outros continentes. Vamos para a Europa rapidamente. Nós temos o grupo A. Alemanha deve classificar aqui. Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo está muito equilibrado ainda entre Alemanha e Eslováquia. Inclusive, a Eslováquia venceu a Alemanha em casa, mas acredito que vai acabar pesando a camisa alemã. Do grupo A, a Alemanha é a grande favorita. Do grupo B, sem lugar de dúvidas, vai dar Suíça para a vaga no Mundial. No C, a briga é pau a pau entre Dinamarca e Escócia. A Escócia não vai no Mundial desde França 98, então eles estão enfocados para regressar ao Mundial, mas Dinamarca e Escócia vai ser a volta vai ser de vida ou morte para essas duas seleções. No D nós temos França, Ucrânia, Islândia e Azerbaijão. Com certeza a França é favoritíssima para essa vaga no Mundial. No E, a Espanha está com tudo para voltar ao Mundial, também é favoritíssima. A Turquia vai para a repescagem provavelmente e tem chance de voltar ao Mundial. Fez 6-1 contra a Bulgária em Sófia, fora de casa, no clássico ali dos Balcãs. São duas seleções, dois países que têm um antagonismo histórico, cultural, por tudo que foi a opressão otomana ali na Bulgária. Então, um contexto muito que vai além do contexto futebolístico. E a Turquia massacrou a Bulgária 6-1. A Bulgária não é nem sombras daquela geração com Hristo Stoichkov, Balakov, Mikhailov, Zidravikov, Penev, dos anos 90, que encantou o mundo com Trifon Ivanov, Letkov. O grupo F, Portugal, Hungria, Irlanda e Armênia. Portugal, embora empatasse o último jogo contra a Hungria 2-2, a Hungria passou na última bola do jogo, realmente vai para o seu Mundial novamente. Cristiano Ronaldo segue metendo gols, fez os 2 gols contra a Hungria, então vai ser interessante ver Cristiano Ronaldo no seu 6º Mundial. Vai ser um dos únicos 3 jogadores que vão jogar 3 Mundiais nessa Copa, provavelmente Messi, Ochoa de México e Cristiano Ronaldo de Portugal. Grupo G, Países Baixos, com 16 pontos, provavelmente vai ser alcançada desse grupo, e a Polônia vai para a repescagem deste grupo G. Aqui está muito nítido praticamente, talvez uma briga entre Finlândia e Polônia pela repescagem, mas pela hierarquia, pela história, Países Baixos sem tudo para ser a primeira desse grupo. Grupo H, aqui nós temos muito equilíbrio entre Áustria, Bósnia-Herzegovina e România. A România ressuscitou, vencendo a Áustria na última rodada, na última bola, 1-0 em Bucareste. Então a Romênia vai pegar San Marino e depois vai pegar a Bósnia-Herzegovina. Então realmente esse grupo H está muito equilibrado entre os 3 primeiros. Eu não cravo ainda quem vai ficar em primeiro. A Áustria tem jogos difíceis contra a Bósnia-Herzegovina e contra o Chipre. Talvez nós tenhamos uma definição nos detalhes para ver quem vai ser o classificado. É importante ressaltar que a Áustria não está no Mundial desde França 98, assim como no grupo I, a Noruega não vai para o Mundial desde a França 98 e está com o pé também no Mundial. A Itália, talvez, pelo 3º Mundial consecutivo, vai ter que jogar uma repescagem. E aí é uma caixinha de surpresa essa repescagem europeia. Tem jogos dificílimos. Importante mencionar que a Itália ficou eliminada da Rússia 2018 numa repescagem contra a Suécia e no último Mundial pela Macedônia do Norte. Então a Itália tem que abrir o olho, tentar vencer a Noruega no jogo direto para tentar uma vaga direta, porque se ir para a repescagem vai ser, embora ela seja a favorita, mas vai ser muito difícil também essa repescagem europeia, que é uma caixinha de surpresa, e ela já viu isso nos últimos 2 processos mundialistas. Grupo J, a Bélgica vai ser a primeira vaga desse grupo. Gales e Macedônia do Norte vão brigar por essa vaga na repescagem. E no grupo K, Inglaterra está praticamente dentro e a vaga para a repescagem provavelmente vai ficar com a Albânia, que venceu a Sérvia. Na Sérvia, um contexto muito geopolítico também, guerras entre os 2 países por Kosovo. Então, é um jogo de alta peligrosidade entre a Albânia e a Sérvia.
e a Sérvia perdeu em casa para a Albânia. Está muito difícil realmente que a Sérvia conquiste esse segundo lugar, porque a Albânia vai ter jogos mais fáceis nessa rota final, mas ainda está em aberto entre Sérvia e Albânia para essa vaga na repescagem. O grupo L é o último grupo dessas eliminatórias europeias. A Croácia provavelmente vai ser a primeira colocada, uma seleção que está fazendo participações muito significativas e expressivas no mundiais, é uma figurante praticamente frequente desde a França 98, com a exceção da Copa da Sudáfrica 2010, que ela não se classificou, mas em todas as outras esteve lá presente, também fazendo boas competições na Eurocopa. Então a Croácia tem muita tradição, história, é um futebol atraente, parte com o legado desse futebol iugoslavo, muito talento. Então a Croácia provavelmente vai ficar com a primeira posição. A Tchequia, que é também conhecida como República Tcheca, está em segundo lugar. Perdeu o último jogo contra a Ilhas Faroe por 2-1, foi uma surpresa. Então, embora a Tchequia seja a favorita para a repescagem, ainda está com muitos altibajos, é uma seleção muito inestável, então ainda necessita consolidar-se. E eu vejo muito difícil que, embora ela vá para a repescagem, consiga se classificar, principalmente se pega seleções que estão jogando muito melhores, como, por exemplo, a própria Itália, ou a Turquia, ou uma Polônia, por assim dizer. Nesse contexto europeu, talvez a seleção que mais esteja sobrando é realmente a Espanha, a França um pouquinho abaixo, junto com a Inglaterra, talvez. A Alemanha também colocam nesse G5, mas também é uma grande incógnita essa nova geração alemã, e Países Baixos também nesse G5 do futebol europeu, a Itália um pouquinho abaixo. A Croácia também integra esse grupo seleto. E depois nós temos seleções muito fortes, mas não tão competitivas, não tão nesse Olimpo, como, por exemplo, a própria Polônia, a Turquia. Esse é o contexto europeu. Passando pela Oceania, rapidamente, nós temos classificados ao Mundial a Nova Zelândia, que com a migração da Austrália para a Ásia, se consolidou como uma potência hegemônica da Oceania. É uma confederação muito inexpressiva, com todo respeito. E quem ficou em segundo, que vai para essa repescagem intercontinental, é a Nova Caledônia. Vamos explicar como vai ser essa repescagem intercontinental. Já temos 2 classificados, os únicos, que são a Bolívia e a Nova Caledônia. 2 vão estar da CONCACAF, da América do Norte, Central, Caribe e Antilhas. Como nós vimos, serão os 2 melhores segundos de cada um dos 3 grupos, vão estar lá. Um da África, que vai ser o vencedor, o campeão daquele enfrentamento entre Gabon, Nigéria, Camerun e República Democrática do Congo, e o vencedor de Emirados Árabes Unidos e Iraque. Essa vai ser a repescagem para ser jogadas em Monterrey e Guadalajara em março do ano que vem. Ou seja, vamos ter o sorteio em 5 de dezembro, sem os classificados que vão sair dessa repescagem internacional. Ou seja, no sorteio nós vamos ter D4 que vão sair dessa repescagem, que vão dar 2 classificados para o Mundial. Um vai sair da Llave A, que vai ser em Monterrey, e na Llave B, que será em Guadalajara, um em estádio Akron, em Zapopan, e o outro em estádio BBVA de Rayados de Monterrey. Essas são as projeções para o Mundial. Nós temos aqui os bombos. Segundo hoje no ranking FIFA, nós teríamos essa designação para o sorteio. O bombo 1, bombo 2, bombo 3, bombo 4. O bombo 1 são os cabeças de série. Como nós podemos ver, Brasil e México estão no bombo 1, bombo 2, bombo 3 e bombo 4. Talvez do bombo 2 os mais difíceis sejam Colômbia, Croácia, Marrocos, Uruguai, Senegal, Suíça. Tem muita seleção forte aqui no bombo B, então vão ter muitos grupos da morte, eu já posso prever isso. Inclusive no 3, a Paraguai, Noruega, Costa de Marfim, são seleções muito fortes também. Então, acredito que nós vamos ter uns 3 ou 4 grupos da morte nesse Mundial. Aqui nós temos uma projeção, seguindo o ranking da FIFA, uma hipótese do que seriam os grupos.
No grupo A, nós temos o México, Jordânia, Egito e Itália, um grupo mais ou menos acessível para um dos anfitriões. E o do Brasil pintou Brasil, Ucrânia, Coreia do Sul e Sudáfrica também, um grupo mais ou menos acessível. Mas futebol é jogado e é isso que vamos ter no Mundial. Vai ser um Mundial muito interessante. Como sempre, é importante frisar, Argentina e Nigéria sempre se cruzam. Então, inclusive na hipótese, Argentina e Nigéria se chocaram nessa projeção dos grupos para o Mundial. Vamos falar rapidamente do amistoso que o Brasil teve. Venceu a Coreia do Sul, magistralmente, 5-0. A Coreia, que vinha fazendo jogos interessantes, não é uma seleção qualquer, longe disso. É uma das 4 potências históricas do futebol asiático, foi para todas as últimas Copas. Então, o Brasil tem mérito, sim, de vencer a Coreia do Sul por 5-0 em Seul. Mas depois estava vencendo o Japão por 2-0, teve uma pane geral. O Japão conseguiu a remontada, não é uma seleção fácil. É importante mencionar que o Japão venceu no último Mundial Alemanha e Espanha, uma seleção de hierarquia, de peso, não é fácil vencer o Japão, principalmente na sua casa, em Tóquio. E é importante mencionar que, embora a defensiva brasileira tenha se equivocado, talvez não é uma situação de massacrar os jogadores. Embora tenha partidos que retiram jogadores do Mundial, como, por exemplo, naquele jogo entre Argentina e Brasil, antes da Copa da França, no Maracanã, que el Piojo López meteu aos 39 do segundo tempo, 1-0 na Argentina. Miller saiu vaiado, assim como o Raí, e os dois acabaram não indo para a Copa do Mundo. Zagallo acabou convocando Giovani, que vinha do Santos fazendo excelentes competições em 95, depois também brilhou de uma maneira efímera no Barcelona. Rivaldo acabou indo, e o Raí e o Miller acabaram ficando no caminho. Assim como o Kleber, zagueiro do Palmeiras, que falhou naquele gol, acabou não indo, e o Gonçalves acabou indo para o Mundial, que estava fazendo torneios muito expressivos no Botafogo, tinha sido campeão do Rio-São Paulo e tudo mais. Para a Copa do Japão e Coreia, num amistoso contra a Islândia, Emerson Polga, o Cleberson, o Kaká, fizeram a festa e acabaram indo para o Mundial. Em detrimento do Alex, que tinha feito 75% dos jogos e acabou não indo para o Mundial, assim como o Djalminha. Menos presente, é certo, mas talvez também tivesse tido a oportunidade de ir para o Mundial. E o Felipão acabou levando Emerson Polga, o Cleberson e o Kaká, assim como o Ricardinho, que foi no lugar do Everton, que acabou sendo cortado. Então, tem amistosos que crucificam alguns jogadores e glorificam outros para o Mundial, isso é certo, mas é importante mencionar que o Brasil não está descartado a hipótese de um Brasil vencedor, mas também o Brasil ainda está longe das grandes seleções que são favoritas, que eu poria, por exemplo, principalmente Espanha e França, entre as principais candidatas a esse título mundial. Dicho esto é Brasil. O México jogou 2 amistosos, foi massacrado contra a Colômbia 4-0, um jogo desastroso do conjunto nacional, e depois contra o Equador, um empate 1-1, muito mais interessante, muito melhor, o time melhorou, foram 8 câmbios que fez Javier Aguirre. Então o México também está de alto baixos, não está ainda totalmente consolado, longe disso, assim como o Brasil. São 2 seleções que têm que melhorar muito ainda para essa competição, principalmente o México, não tem um elenco muito repleto de jogadores como o Brasil, e além do que vai ser anfitrião e tem que melhorar para fazer um torneio digno de um anfitrião. Dito isso, essa é a apresentação. Aqui nós temos nós outros, Dodge com a camisa da seleção brasileira e eu com a camisa da seleção mexicana, e estamos esperançosos para que as nossas seleções façam grandes apresentações no Mundial, que promete muito em 2026, Norte-América.
Muito bem, aí está um painel geral do Sub-20, que termina domingo agora, e as eliminatórias mundo afora, né? Cada continente, o Márcio Forte passou aí por cada continente, explicando e trazendo aí as informações muito bem. Um bom apanhado aí, Márcio Forte, de tudo isso. Diante do tempo, eu tenho aqui duas perguntas, talvez três, para você. Começando aí pelo Sub-20, o que chama atenção no Sub-20 é a ascensão do Marrocos, né? Já na última Copa conseguiu fazer uma boa Copa, né? E agora está aí de novo o Marrocos, agora na final do Sub-20. Isso quer dizer que é uma geração que está dando continuidade. O mesmo acontecendo com a Argentina, né, que foi a campeã no último Mundial e agora está aí novamente com o Sub-20 numa fase final, ou melhor, numa finalíssima, né, do Mundial Sub-20. Isso quer dizer o que, mais forte? Que aqui na América a Argentina predomina e podemos dizer que o Marrocos pode ser a sensação futura de uma Copa do Mundo? O que você acha disso? Bem, da parte do futebol marroquino, é importante mencionar que eles estão estruturando todas as suas forças básicas, eles estão revitalizando toda a estrutura do futebol marroquino, e não é em vão que eles estão tendo desempenhos muito positivos nas competições inferiores. Chegaram nas quartas de final do Mundial Sub-17 2023, onde perderam 1-0 para Mali, num clássico africano, mas foi um jogo muito parelho. Chegaram na semifinal do último Mundial, que foi o primeiro africano a chegar numa semifinal do Mundial. Antigamente quase chegou o Camerun, em Itália 90, e a Gana quase chegou em Sudáfrica 2010, se não fosse aquela mão do Luis Soares no jogo contra o Uruguai, teria chegado antes. Marrocos realmente chegou para ficar. Nós vamos ver um futebol marroquino muito mais presente no Mundial, principalmente por esse aumento de vagas. É um país que ama futebol. Nós temos os jogos do Raja Casablanca ou do Wahda Casablanca, que está o seu rival, lotado, a torcida lotando, um futebol, a autêntica essência futebolística está impregnada nos torcedores, e a seleção abraçou realmente com abrir academias em todos os cantos do país, em Rabat, em Casablanca, em Agadir, no sul, em Deserto Teno, na concentração. Eles aproveitaram também os mundiais que foram lá, alguns mundiais de clubes, como, por exemplo, aquele que o Atlético Mineiro perdeu, inclusive para um clube marroquino, para o Raja Casablanca, 3-1. Então, eles aproveitaram também esse fervor, que já é um país que ama futebol, que tem uma concentração muito grande de jovens. Então, eles aproveitaram essa simbiose, esse conjunto de fatores, e o Marrocos realmente veio para ficar, assim como outras seleções africanas, mas o Marrocos tem muita infraestrutura, que talvez alguns países da África subsaariana não tenham. Então, não é nenhuma surpresa que nós vamos ver o Marrocos talvez tenha muito mais potencial no futuro para consolidar-se e fazer grandes campanhas nas grandes competições do que, por exemplo, a Itália, que está estancada, a Liga Nacional não cresce, e periga, pelo terceiro Mundial consecutivo, a Itália ficar fora do Mundial. A França chegou a fazer isso em Itália 90 e Estados Unidos no 94, não foi para o Mundial, e a Itália talvez supere essa debacle francesa dos anos 90, depois foi campeã mundial, é certo, mas a França nunca ficou 3 mundiais sem ir consecutivamente, pelo menos na era moderna do futebol, mas a Itália periga ficar para trás em detrimento desses países emergentes, e o Marrocos é um dos principais atores desse futebol emergente que nós temos no futebol. Sobre a Argentina é uma potência futebolística, assim como o Brasil. Talvez
dos grandes gênios. Brasil e Argentina são as duas grandes escolas do futebol mundial. Na época que a Argentina ficou sem conquistar títulos maior, a Argentina foi 4 vezes, se não me engano, campeão do mundo sub-20. Teve o título na Malásia em 97, em casa em 2001. O Messi foi campeão desse Mundial Sub-20 em 2005. Então, é uma seleção que tem hartos títulos nessas competições, não é nenhuma surpresa a Argentina. Além do que, tem uma fortaleza nos seus jovens de mentalidade muito positiva. Então, realmente, não é uma surpresa que nós temos esse choque entre essas escolas, uma emergente e uma das duas principais potências futebolísticas do mundo. Muito bem. Sobre revelação de jogadores nesse sub-20, você viu alguma revelação aí que promete? Está no mesmo? Como é que está a revelação aí desses jogadores sub-20? Os jogadores, eu vejo o Marrocos tem o camisa 7, o Mamar, é um grande nome. Nós temos em México Gilberto Mora, um jovem de 16 anos. O Montiel, que já joga em El Pachuca. Jiménez, o atacante, também é muito bom. O zagueiro Diego Ochoa também é um grande zagueiro. O Chicha Sánchez, que é um extremo pela esquerda, muito ágil, muito prático, também é um jogador muito interessante. Então, esses são as principais peças que eu vejo de talento desse futebol amador sub-20, que já é profissional, né? Mas são jogadores com menos de 20 anos, mas realmente essas são as principais estrelas. O futebol argentino tem um conjunto muito forte, talvez não tenha um grande nome, mas realmente o conjunto desse futebol argentino é muito forte, tenha 2 ou 3 jogadores mais sobressalientes ali, mas realmente o conjunto da Argentina é muito forte. Muito bem, vai ser um bom pega, né? Marrocos-Argentina, pelo que você está citando aí, vai ser um jogo que não podemos nem apontar favorito nesse momento, né? Porque é um jogo parelho, né? Sim, não tem favorito, vai ser um jogo parelho, mas se tivesse que pintar um favoritismo, talvez assim, um ligeiro favoritismo, eu poria a Argentina, porque o Marrocos já apresentou uma certa debilidade contra os Estados Unidos e em certos momentos contra a França também o Marrocos já teve certos problemas. Então, se eu optasse por um candidato ao título um pouquinho mais, talvez 55% para os argentinos e 45% para os de Marruecos. Perfeito. Agora, indo para seleções e aí as eliminatórias e a Copa do Mundo, fala-se muito que 48 seleções para uma Copa do Mundo é muitas seleções. Você acha isso que como que você vê? Você vê que é muitas seleções ou tem futebol que pode compor aí essas 48 seleções e fazer um Mundial melhor do que quando era 32 seleções, enfim, como você vê esse Mundial crescido que nós vamos ter o ano que vem? Bom, tem alguns elementos negativos e positivos desse aumento de vaga. Eu poria dos elementos positivos que nós vamos ter mais jogos, mais atração, mais seleções no Mundial, vai ter mais festa, mais festejos, talvez seleções que não tivessem oportunidade vão para o Mundial, e isso pode acabar fazendo crescer o futebol desses países, seria uma projeção futura significativa para as futuras gerações. O elemento negativo é que, inegavelmente, vai abaixar o nível técnico de muitos jogos. Além do que, vão ter muitos jogos na primeira fase que não vão valer muito, porque pelo fato de nós termos 48 seleções, vão ser 12 grupos de 4, ou seja, vão classificar para as oitavas de final os 2 melhores de cada grupo e os 8 melhores terceiros colocados, ou seja, de 48, 32 seleções vão estar na fase de oitava de final, ou seja, se nós pensarmos no Mundial passado como era, entre França 98 e Qatar 2022, todo o mundo, todas as seleções já estão nas oitavas de final, ou seja, realmente muitas seleções.
O ideal é realmente 32. Por quê? Porque quando nós tínhamos 24, nós também tínhamos que fazer um certo malabarismo para nós criarmos as oitavas de final, ou seja, iam todos os melhores segundos e os 4 melhores terceiros. Agora vão ser todos os segundos e os 8 melhores terceiros. Além do que, tem um outro problema que tem vínculo com o elemento geopolítico. Muitos países realmente não são nações autênticas na sua concepção semântica clássica, como, por exemplo, Kosovo, Bósnia e Herzegovina e outros países que deveriam participar, mas aglutinado com outros países, como, por exemplo, Kosovo é uma parte da Sérvia, mas a FIFA acaba abrindo vaga para esses países, Gibraltar, países que não têm muita expressão, além de nacional, futebolistas acabam participando dessas eliminatórias, ou seja, o ideal seria realmente 32 e muitos países nem terem as suas seleções nacionais, mas pelo menos nós vamos ter mais seleções, mais atração, mais jogos, e eu espero que realmente se classifiquem seleções que têm o que acrescentar. Além do futebol, seleções que sejam nações e não entidades políticas oficiais, porque é muito bom ver essa simbiose, essa paixão nacional com o elemento esportivo, que é também um instrumento geopolítico, nacional, de integração social também, mais além do que o mero elemento esportivo vinculado com o futebol. Muito bem. Aí também fica uma questão da própria extensão política da FIFA, né, para poder se manter, e aí abre esse leque, né, de uma forma ampla, passando por essas situações que você acabou de citar aí de alguns países, né, que não representa e que o caso, por exemplo, da Sérvia, né, com Bósnia ali, realmente é mais uma questão política mesmo, né? Agora, por outro lado, nós temos aí 48 seleções e você aponta a França, aponta a Espanha e a Argentina como os prováveis campeões aí dessa Copa do Mundo, né? Não é muita seleção para tão poucos favoritos ao título mundial, Márcio Forte? Ou seja, o futebol está bem desequilibrado, né? Se nós temos 48 seleções e só 3 almejam o título de fato, né? Saindo aí a própria Itália, né? Que tem aí atualmente, né? Já de uns anos, né? Vem caindo bastante, né? Outra vez a Itália está indo no sufoco. Brasil, que está com uma geração de jogadores bem diferente dos jogadores que o Brasil sempre teve, né? Agora o Brasil precisa mais de conjunto, porque não tem mais o craque decisivo. O único que tem ainda que joga futebol é o Neymar, mas o Neymar anda mais machucado, né, do que jogando, né? Tanto é que faz 3 anos que o Neymar não joga futebol de alto nível, né? E 3 anos com um atleta do futebol significa muita coisa, né? Para ele recuperar parte da condição física dele, precisaria de muito trabalho, e aí parece que o Neymar não está disposto a fazer esse trabalho todo, ou talvez não tenha mais jeito mesmo, né, Márcio Forte? Mas, enfim, só 3 seleções almejam o título, não é muito pouco para 48 seleções? É muito pouco realmente, mas essas são as 3 principais forças que podem ganhar o Mundial, eu acredito. Principalmente a França tem um conjunto de jogadores muito forte, realmente vai dar trabalho, vai ser uma das favoritas, sem dúvidas. A Espanha, atualmente, a que mais está sobrando, não está tendo nenhuma dificuldade de vencer os seus rivais nas eliminatórias. A Argentina vem jogando muito bem na escaloneta, tem o Messi, tem grandes jogadores, o Tiki-Taka jogou muito bem nesses amistosos contra Porto Rico e Venezuela. Eu vi esses jogos, a Argentina jogou muito bem esses 2 enfrentamentos. Claro que os rivais não são dignos, não são, mas realmente a Argentina nos últimos 3 anos realmente cresceu muito futebolmente o que vinha sendo nos últimos anos, uma confusão para montar o time em torno do Messi.
e realmente acabou pegando liga essa seleção, já não tem o peso histórico do jejum de títulos na categoria maior, então eles jogam com mais tranquilidade, isso dá também uma fortaleza para o elenco, tem o peso da sua história, a tradição. Então, realmente, depois desses três, que são os principais candidatos ao título, que eu poria Espanha, Argentina e França nessa ordem, mas muito ali nivelados. Depois, no lote B, talvez nós tenhamos Inglaterra. Eu poria, talvez, aí o Brasil, pelo peso da sua história. Nunca podemos ignorar o Brasil. O Brasil é uma seleção que, bem trabalhada, com os nomes que tem, vai dar trabalho, vai fazer o jogo duro. O Brasil não pode ser desprezado nunca, pelo peso da sua história, assim como a Argentina. Inglaterra, Brasil, Alemanha, talvez eu poria aí também. E eu ousaria colocar Países Baixos, porque realmente sempre tem um jogo vistoso, interessante, e está fazendo uma eliminatória muito resgatável. Depois desses, realmente vai ser aquelas seleções medianas para frente, que sempre estão nos mundiais, que tem tradição na história, talvez a Croácia, México e uma que outra ali. Colômbia eu poria antes, inclusive, de México e Croácia, está jogando um futebol muito bom. O Japão também está nesse nível. E depois as outras respectivas prateleiras. Mas, sem lugar a dúvidas, os que eu falei, os dois primeiros lotes são esses, sem lugar a dúvidas. Perfeito, muito bem. Está aí um apanhado geral, né? E até a possibilidade das finais aí ser em torno dessas três seleções, e no plano B você citou mais algumas, né? Tomara que esse plano B com o plano A faça aí as semifinais da Copa e tenhamos aí uma Copa de bom nível técnico, né? Que é o que mais gostaríamos de ver numa Copa do Mundo. Sim, enfim. E também não podemos esquecer os africanos, que eu esqueci agora, que são Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, que vai jogar uma amistosa contra o Brasil agora em novembro, que já ganhou do Brasil 2 anos atrás, no amistoso dia 20 de julho, se não me engano, em 2023, por 4-2, em Londres, Sim. se não me engano. Ou seja, essas seleções vão dar trabalho também para nesta competição, principalmente Marruecos, Egito, Senegal, Gana e Costa do Marfil. Essas 5 africanas vão vir forte. Com certeza, porque também não é fácil passar na África, né? São 54 seleções disputando 8, 9 vagas, né? Sim. 8 direta e uma que vai na repescagem, né? Se conseguir passar, então, é bastante disputado, né? Então, as seleções que vêm de lá vêm sempre muito forte, dá trabalho, ainda não chegaram lá, né? Numa Copa do Mundo, né? Ou seja, numa final, mas está caminhando para isso diante de uma disputa tão intensa que é no continente africano, né? Demais, acho que é isso, né? O programa está chegando no seu final, tem aí um apanhado muito bem feito, um bom trabalho que você fez, Mascote, e trouxe aqui para o De Chapa, né? Eu passo para você, se você tiver aí alguma consideração final, o que você acha que ficou para falar, e pode, vamos dizer agora, né? Mas da minha parte sobre perguntas, acho que eu fico por aqui. Claro, temos muitas perguntas, mas também tem o horário do programa, né? Então, fico por aqui, passo para você e as suas considerações finais, Mascote. Essa aí, Nadson Pires, foi um prazer poder abordar a projeção do Mundial, também do que foi esse Mundial Sub-20, que de fato é uma das 5 competições da FIFA. É importante ressaltar que o Mundial Sub-17, o Mundial Sub-20, os Jogos Olímpicos, a Copa das Confederações, que talvez volte, e o Mundial são as 5 competições FIFA, então elas têm um prestígio. E vamos ver como vai ser essa projeção mundialista. Nós vamos ter a fecha FIFA de novembro, que vamos ter os classificados e os que vão para essa repescagem internacional, os amistosos, tanto do Brasil como do México e das outras seleções, vai ser muito interessante ver.
Brasil joga contra Tunis e contra Senegal, e o México contra Uruguai e Paraguai nessa fecha FIFA de novembro. E além disso, nós vamos ter em dezembro e janeiro a Copa Africana das Seleções, que para o Brasil vai ser transmitida pela Band. Todos os jogos vão ser pela Band, ou na Band normal, ou no canal do YouTube da Band, ou no Band Esportes. Então, eu recomendo a vocês também verem essa competição, que nós vamos ter o que vai ser essas seleções africanas no Mundial, e todas elas vão estar nessa Copa Africana que promete. As últimas já foram muito interessantes, e essa também vai ser muito vistosa, vai começar dia 21 de dezembro, ou seja, vai ser um Natal para ver muitos jogos da Copa Africana, que vai até dia 18 de janeiro. Então, é essa a minha projeção. Vamos voltar nas outras semanas, voltando o futebol de clubes, mas sempre vamos ter também essa projeção, porque vamos ter Mundial, e o Mundial é muito importante. E daqui 2 meses nós vamos voltar com a análise dos grupos do Mundial na primeira semana de dezembro. É isso aí. Obrigado, Dodge, e viva o nosso futebol amado. Muito bem, tá aí, né? É verdade, né? O futebol é amado no mundo inteiro, por isso que tem jogo quase todos os dias, né? Se pensar bem, tem todos os dias. Se procurar, você vai achar jogo todos os dias. E daqui para frente, né? Daqui até o Mundial, muitas disputas, né? Vai ter aí espalhadas mundo afora, né? Desse esporte tão apaixonante e que leva multidões grandes mesmo, em todos os países, em torno dessa bola, em torno do amado e querido futebol. Futebol é aqui no De Chapa. Estamos terminando. Vamos voltar semana que vem novamente com história dos clubes dos estados brasileiros. E como o Márcio Forte falou, vamos estar atento aí também a essas eliminatórias, a formação dos grupos e tudo aquilo que vai envolver a Copa do Mundo de 2026. É isso mesmo, De Chapa sempre atento para trazer o melhor para você que gosta de futebol. Vamos parando por aqui, agradecendo a todos que venham ver esse programa e até o próximo. Lembrando que o programa De Chapa sempre tem as parcerias da editora D3 Educacional, das plataformas Geopolítica do Futebol e a plataforma Multipolar. É isso aí, gente. Tenham todos uma boa noite e uma boa tarde, uma boa manhã, enfim, a hora que você vê o programa. E até o próximo programa com eu e Márcio Forte. Eu falando aqui do Brasil, Márcio Forte do México, falando sobre as coisas do futebol. Até mais, gente. Boa tarde, boa noite e em breve estaremos de volta. Tchau, gente. Tchau, Márcio Forte. Tchau, personas. Um forte abraço. Saludos.